A mulher que um dia achou engraçado debochar de um homem que foi esfaqueado e precisou usar uma bolsa de colostomia, hoje amarga o mesmo destino que ela ridicularizou em cima de um palco. A Preta Gil, aquela mesma que chamou Bolsonaro de saco de bosta porque ele sobreviveu a uma tentativa de homicídio, agora vive com uma bolsinha colada ao corpo após perder parte do intestino por causa de um câncer agressivo, né? Coincidência? A lei do retorno é julgamento divino, chame como quiser, mas o fato é um só: ninguém escapa da colheita daquilo que planta. Meu povo amado, sabe aquele ditado antigo que a avó da gente vivia repetindo e a gente ria achando que era bobagem? Que a boca fala o que o coração tá cheio e depois o corpo paga a conta? Pois é, parece que a roda da vida girou com tanta força que pegou gente arrogante de calça curta. A mesma mulher que um dia zombou publicamente de um homem ferido, que é o presidente Bolsonaro, chamando ele de saco de bosta porque ele usava uma bolsa de colostomia após uma facada covarde, hoje está enfrentando a mesma realidade. E não é invenção, não é fake news, não é invenção da direita raivosa. A própria Preta Gil, artista mimada pela elite progressista, hoje enfrenta um câncer agressivo no intestino, cortou um pedaço do reto e está usando uma bolsinha que antes era motivo de deboche por ela. Engraçado, não é? Só que não é engraçado. Isso não é coincidência. Isso é juízo. Isso é um tapa celestial na cara da arrogância dela. Isso é Deus lembrando que a vida não é palco de lacração. É campo de batalha espiritual. E quem planta deboche colhe humilhação. A Bíblia já dizia: não vos enganeis, de Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, isso também ele colherá. Gálatas 6, versículo 7. Agora segura essa, porque aqui não tem filtro e não tem passada de pano para ninguém. Essa história escancara tudo o que a esquerda tenta esconder: o preço da soberba, o veneno do escárnio e a ruína que acompanha o deboche contra quem resiste ao sistema podre desse mundo. Em 2018, Bolsonaro levou uma facada de um militante da paz e amor e quase morreu. Precisou usar uma bolsa de colostomia, ficou internado, sofreu com dores. E enquanto isso acontecia no hospital, sabe o que a nata da elite artística fazia? Zombava, gargalhava, fazia deboche, piada no palanque, em show, em rede social. E lá estava ela, Preta Gil, com o microfone na mão e o coração entupido de ódio, debochando do sofrimento do Bolsonaro. E sabe o que é mais assustador? A plateia foi ao delírio, o povo gritava e ela toda vaidosa alimentava a massa com o veneno político, achando que estava lacrando. Presta atenção. Vocês viram aí? Não era ela que gritava no palco que tomar naquele lugar é bom? Pois agora ela está tomando literalmente bem naquele lugar, infelizmente. É triste, porque a conta chegou para ela e chegou alta. Ela mesma revelou que nunca mais vai se evacuar por baixo. Ela nunca mais vai conseguir fazer cocô normal igual nós, porque ela perdeu parte do corpo e vai ter que usar a bolsa de colostomia pro resto da vida. Não por escolha, mas porque a doença a alcançou. Isso é ironia? Não, é justiça. E antes que alguém venha com aquele discursinho mole dizendo: não se deve desejar o mal para ninguém. Deixa eu te lembrar uma coisa. Aqui ninguém está desejando nada de mal para ninguém. Estamos constatando a verdade, mostrando o reflexo no espelho. Porque o que ela vive hoje é exatamente aquilo que ela zombou e debochou uns tempos atrás. E não adianta tentar se vitimizar, dizer que ninguém merece passar por isso, porque não é sobre merecimento, é sobre consequências. A vida tem trilhos e quem desrespeita os sinais um dia colide com a verdade. E a verdade, meus queridos, não precisa de legenda, ela se impõe. E não é a direita que está julgando, é a realidade, a justiça de Deus. Porque o tempo passou, os vídeos estão aí, as palavras estão registradas e agora Preta Gil está provando o próprio veneno. Sabe o que é isso? É Deus dizendo: eu existo, eu vejo e eu cobro. E cobra mesmo. Pode demorar o tempo que for, mas Deus cobra. Porque a palavra de Deus diz: toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Isaías 54, 17. E é exatamente isso o que a gente está vendo acontecer diante dos nossos olhos para todo o Brasil ver.
E tem mais. A imprensa, que adora distorcer tudo, agora tenta colocar panos quentes. Ai, coitado da Preta Gil, força guerreira, mulher forte, exemplo de superação. A mesma imprensa que transformou a facada do Bolsonaro em piada. Cansa, né? A régua moral dessa turma é torta, é feita sob medida para defender os amigos e destruir os inimigos. Mas a justiça divina não se curva à narrativa. Ela vem como enxurrada e arrasta tudo. E hoje, os escombros da arrogância estão na mesa da Preta Gil. Agora, vocês querem que tenhamos pena da filha do Gilberto Gil? Temos pena, temos dó. Temos dó, porque o estado dela é terminal. E talvez tudo isso que está acontecendo com ela sirva para ela refletir. Porque se nem a doença fizer essa gente pensar, então é o próprio coração que já apodreceu de vez. O que me resta dizer é que nesse momento, talvez Preta Gil esteja vivendo o momento mais espiritual da vida dela. Não porque ela se aproximou de Deus, mas porque ela está colhendo o que ela semeou. E nesse vale escuro onde a fama, o dinheiro, o palco e os aplausos não servem para nada, talvez ela finalmente entenda o que significa fraqueza. Talvez ela descubra o valor de cada respiração, de cada passo, de cada silêncio. Porque zombar da dor do outro, zombar de Deus é fácil quando está no alto. Difícil é segurar a própria vergonha quando se cai. E ela caiu. Não financeiramente, não artisticamente, mas moralmente e fisicamente. E se ela tiver humildade, ela vai aprender. Se tiver juízo, vai pedir perdão. E se tiver vergonha na cara, vai ficar em silêncio por um tempo, refletindo, antes de abrir a boca para falar de quem já enfrentou a morte de frente, como o Bolsonaro enfrentou. Mas isso só se ela tiver vergonha, tá? E sinceramente, julgando o comportamento dela nos últimos anos, eu duvido. E para encerrar aqui, vai um conselho para quem ainda está vivo. Para você que está inteiro andando por aí, com saúde, com liberdade. Cuide da sua boca. As palavras são sementes e a colheita vem mais cedo ou mais tarde. Quer plantar ironia, deboche, maldição? Ok. Mas não reclame quando vier a colheita. Porque a colheita vai vir e vem pesada. A Bíblia já avisou. Com as tuas palavras fostes enredado, com os teus lábios foste apanhado. Provérbios 6, versículo 2. Ou seja, quem cava uma cova para os outros, cedo ou tarde cai dentro. E quando cair, não adianta chorar, não adianta pedir oração, apelar para a solidariedade, porque a vida devolve. Deus responde. E o céu não tem rabo preso com progressista nenhum, nem com artista, nem com político ou influencer. Deus age com justiça. E justiça, meus queridos amigos, a justiça não tem lacre, não tem microfone na mão, não tem passe livre. Justiça é espada, a justiça é exata e a justiça é o próprio Deus.